Olá, eu cumprimento a todos com a paz do Senhor e que essa paz permaneça nos nossos corações, não só hoje, mas para todos sempre. Amém. Diga amém, porque quando você diz amém, os anjos confirmam aqui na terra e é confirmado no céu. O próprio Deus fala isso. E hoje, agradecida porque vocês assistiram ontem comigo e com a Débora até o final. E se você gostou de hoje, já começa com seu joinha aí, tá, gente? Já dá um like aí para que o YouTube entenda que essa mensagem é importante, que o nosso canal ajuda a outras pessoas, tá certo? Hoje nós vamos ler sobre Hebreus 11. Me perguntaram se eu ia falar de Hebreus. Então, hoje estou aqui para ler apenas o capítulo 11 de Hebreus e vamos comentar, refletir nesta palavra, tá bom? Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. O quê? A convicção das coisas que não se veem. O que é isso? Eu quero muito uma cura, eu quero muito algo que eu estou pedindo a Deus. Então eu já confesso que já recebi. Então é o firme fundamento, tem fundamento. Então, das coisas que se esperam, daquilo que você espera. Se eu espero algo, eu já digo que tenho, é a prova das coisas que não se vê. É muito fácil uma pessoa dizer o que está vendo. É natural o ser humano dizer, eu estou vendo essa lâmpada, estou vendo essa luz, estou vendo isso, estou vendo aquilo. Agora diga assim, eu estou vendo 1000 pessoas convertidas. Eu estou vendo a sua vida sendo frutificada. Eu estou vendo as bênçãos do Senhor caindo no seu lar. Isso sim é fé. E eu profetizo na sua vida bênçãos sem medidas, tá? Então eu acredito e esse é o firme fundamento das coisas que não se veem. Eu não vejo agora, mas eu tenho a convicção que amanhã vai estar no meu lar, no seu lar. E nós temos aqui o versículo 2. Porque por ela os antigos alcançaram testemunho. O que é isso? Os antigos são os fortes de Deus, né? Moisés, Abraão, Isaac, Jacó, todos eles alcançaram testemunho, alcançaram algo para contar. Bênçãos sem medidas. Moisés, por exemplo, pela fé, atravessou o Mar Vermelho com o povo que ele trazia do Egito. Então, Josué, pela fé, entrou e dominou aquela cidade. E tomou posse de Canaã. E Zaqueu que estava atrepado numa árvore, em cima de uma árvore, quando viu Jesus passando, pela fé, ele subiu lá. E Jesus falou o que para ele? Desce, Zaqueu, depressa, que hoje me convém entrar na tua casa. E ele achou o que, Senhor? Se eu tiver roubado, defraudado o meu próximo, eu restituo eles cada vez mais, 10 vezes mais. Aí o que Jesus disse? Hoje entrou salvação nessa casa. Por quê? Porque ele acreditou, ele teve fé. E ele ainda disse, se por acaso, porventura eu tiver roubado. No mínimo, ele estava dizendo que não tinha roubado. Mas ele não sabia se tinha roubado ou não, né? Ele estava querendo ser justo perante Jesus. E o que Jesus disse? Hoje a salvação entrou nesta casa. Não foi pela obra dele, mas pela fé que ele teve em Jesus Cristo. Pela fé entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados. Os mundos, para quem não acredita que tem vários mundos aí, ó, vários planetas, várias outras coisas, pela fé, os mundos foram criados pela palavra de Deus. De maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparecido, o que parece ser. Quando Deus disse assim, façamos o homem a nossa imagem e semelhança, ele estava se referindo ao próprio Deus, Jesus Cristo e o Espírito Santo. Então o homem é o quê? Corpo, alma e espírito. E ele fez, façamos. E quando ele diz assim, haja luz, e a luz houve dia e a separação
da noite, porque Deus estava vendo tudo escuro. Ele disse assim, e a terra é sem forma e vazia, não tinha jeito de nada. E ele falou o quê? Haja luz. E houve luz, e houve dia, e houve noite. Depois ele disse o quê? Mar, que as águas do mar exista, que tenha água, que tenha peixe, que tenha animal, que tenha os selváticos, que tenha... Então assim ele foi dizendo, haja, haja, haja. E o firmamento foi sendo criado. O céu, luz, estrela, iluminação e a beleza de Deus. Tudo pela palavra. E pela fé entendemos isso. Nós entendemos isso pela fé. Mas tem um livro aqui na minha biblioteca que fala, e a Bíblia tinha razão. E tudo isso que é contestado já foi confirmado pelos cientistas. Deixa isso para a próxima. Versículo 4. Pela fé, Abel ofereceu a Deus o maior sacrifício de que Caim. Por quê? Porque ele acreditava que o sangue do cordeiro imolado ali subiria para Deus o cheiro suave e salvaria ele dos seus pecados. E o que Deus fez? Aceitou, porque sem derramamento de sangue não há remissão. E para a remissão dos nossos pecados, Cristo se fez o Cordeiro Pascual. Por isso que tem a época da Páscoa. É a comemoração do sacrifício imolado de Jesus na cruz. Pela fé, Enoque foi transladado para não ver a morte e não foi achado, porque Deus o transladara, visto como antes da transladação alcançou testemunho que agradava a Deus. E ontem nós falamos de gratidão. Então, hoje você agradar a Deus é devolver para Deus aquela benevolência que Ele fez para conosco, em louvor e adoração. Ora, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é o galardoador dos que o buscam. É Ele que dá o galardão para quem mantém a salvação. É Ele que dá o galardão mediante a fé. Não adianta eu ler a Bíblia, não adianta ir para a igreja, rezar, orar, dar esmolas, fazer isso, se você não tem fé. Se você não acredita na salvação, é inútil, é impossível. Não é quase impossível, não é meio impossível, não. É impossível. De jeito nenhum você não agrada a Deus se você não tiver fé. Porque tudo que não provém de fé é pecado. Outro grande aqui de Deus, Noé. Pela fé, Noé, divinamente avisado das coisas que ainda não se viam. Olha só, ele acreditou. Deus falou com ele, Noé, faz uma arca, ajunta o povo que crê em mim, coloca dentro da arca. Deus até sabia quem acreditava nele, não é à toa que ele jogou o dilúvio, né? Mas faça a arca, que é para ficar de exemplo. Deus não faz nada de graça, Deus não deve nada a ninguém. Então, se ele fez isso, de graça que eu digo assim, em vão. Deus não faz nada em vão, tá certo? Ele faz tudo com um propósito. O propósito dele era salvar a humanidade, mas a humanidade não quis. Então, ele disse, Noé, construa a arca, coloque a sua família aí dentro, porque a sua família creu em mim. E coloque os animais que eu fiz, um casal de cada um, para que depois a gente germine, cresça essa terra aí e aumente esses povos de novo. Mas ele deixou o exemplo, ele disse, ele mandou anunciar, mandou construir a arca e foram dias e dias e noites e anos e o povo estava duvidando. Mas Deus deu a oportunidade, mas o homem tem um livre-arbítrio, o homem prefere ter o livre-arbítrio de que ter fé. Eu tenho fé e busco as coisas pela fé. Então, pela fé, Noé divinamente foi avisado das coisas que iriam acontecer e temeu para a salvação da sua família, preparou a arca pela qual condenou o mundo e foi feito herdeiro da justiça que é segundo a fé. Isso é Hebreus 7, 11, 7.
Pela fé, Abraão, outro homem grande aqui, outro homem forte de Deus. Aqui o título é Os Fortes de Deus. Agora o próximo é Abraão. Pela fé, Abraão, sendo chamado, obedeceu, indo para um lugar que havia de receber por herança. E saiu sem saber para onde ia. O que Deus disse? Abraão, vem cá. Vou mudar o teu nome de Abrão para Abraão, que significa pai de uma grande nação, pai de multidões. Hoje nós somos, pela fé, filhos de Abraão. E ele disse assim, olha Abraão, tu vais, sai daqui da tua terra, da tua parentela, sai daqui. Hoje Deus tem uma mensagem para você, que talvez Deus está mandando você sair da tua família, de dentro deste local que está lhe contaminando, que lá está lhe atrapalhando. E vai para uma terra que Deus vai te prosperar, que Deus vai te abençoar. E Abraão imediatamente foi chamado e ele obedeceu. Abraão, vai para uma terra onde eu te mostrarei. Ele não tinha nem dito onde era, ele nem sabia onde iria chegar. Mas ele, pela fé, creu em Deus e foi. E Sara, aos 90 anos, teve o Isaac, que hoje é pai, o Israel de Deus, né? Então, hoje a gente tem várias fundações, várias pessoas baseadas na fé, tá bom? Então, pela fé, ele habitou na terra da promessa, foi uma promessa de Deus, como em terra alheia, morando em cabanas com Isaac e Jacó, herdeiros com ele da promessa. Tá certo? Porque esperava a cidade que tem fundamentos, da qual o artífice é construtor, que o construtor é Deus. Deus é o construtor da cidade que ele prometeu. Então Abraão, pela fé, saiu da sua terra. E lá ele foi para uma terra que Deus ia mostrar para ele. E ele acreditou. Então ele teve a fé como promessa. Pela fé também a mesma Sara, tá vendo? Recebeu a virtude de conceber e deu à luz, já fora da idade. Porque é normal uma mulher ter filho até os 45, 50 anos, que hoje já tem gente com 50 anos que ainda pode parir, mas aos 90 anos, isso é incabível para a nossa lei da natureza. Mas pela fé, Sara pôde engravidar e deu à luz fora da idade, porque teve o por fiel aquele que ele tinha prometido. Por isso também, de um, né? E esse já amortecido, descenderam tantos em multidão. Porque depois dele veio essa multidão toda, como estrela do céu. Isso tudo foi promessa. E como a areia inumerável que está na praia. Interessante é que quando Abraão teve o filho, já na idade avançada, Deus mandou imolar, né? Ele falou assim, agora me dá teu filho por imolação. Imolação é que ele pegava o cordeirinho e matava. Aí ele levou ele para o matadouro, né? Aí chegou lá, ele virou, pai, eu estou vendo aqui o holocausto, mas cadê o cordeiro? Abraão tinha tanta fé em Deus que ele disse, Deus proverá o cordeiro para si mesmo. E era quem? Era para ser o filho dele, e filho de Abraão. Então, o que aconteceu? Ele simplesmente viu um cordeirinho preso nos arbustos. E lá ele foi e trocou. Tirou o seu filho lá do matador e colocou a ovelhinha para a representação de Cristo imolado na cruz por nós. E a gente hoje tem que valorizar esse amor. A gente tem esquecido de falar de Jesus. Chega a época de festa de Natal que Deus deixou para nós as lembranças, para a gente comemorar o sangue, o sacrifício de Cristo, mas as pessoas estão proibidas de falar do amor de Deus. Então, todos esses morreram na fé, sem terem recebido as promessas, mas vendo-as de longe, crendo-as, abraçando-as, confessaram que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Mesmo aqueles que estavam em cativeiros vieram e confessaram.
se na verdade se lembrassem daquele de onde haviam saído, teriam a oportunidade de se tornar. Mas agora desejam uma melhor, isto é, a celestial. Então hoje nós temos aqui a promessa divina de estar no local bem melhor do que a terra, né? No local celestial. Então em Isaac será chamado a tua descendência. Considerou Deus que Deus era poderoso para até dentre os mortos o ressuscitar. Então assim, Abraão ficou com tanta fé que ele disse, eu vou te imolar, Isaac. E eu tenho certeza, ele pensou, né? Eu tenho certeza que Deus pode te ressuscitar. Só que Deus fez melhor. Tirou Isaac da condenação ali e colocou um cordeirinho. Mas tudo baseado na fé. E para nós mesmos, por amor a nós, Deus deu Jesus Cristo. Hoje a gente não adora Isaac, hoje a gente não adora Abraão. Foram homens fortes na mão de Deus. Porque são fortes, porque eles sem nada tinha, mas a fé os fortalecia. Então, Abraão, Isaac, Jacó, Noé, Moisés, foram fortes em Deus. José, até o José, né? Pai de Jesus, que é o marido de Maria, na sua fraqueza se tornou forte. E foi lá, cuidou de José, cuidou de Maria, e até hoje é lembrado a sua vida. E nós somos o Israel de Deus. Então, pela fé, Moisés, já nascido, foi escondido 3 meses por seus pais, porque viram que era um menino formoso, bonito, e não temeram o mandamento do rei, porque o rei naquela época mandou matar todos os menores de 2 anos. Aí não, vamos esconder Moisés. E Moisés já foi escolhido. Pela fé, Moisés, já sendo grande, recusou ser chamado filho da filha de Faraó. Ele não era filho de Faraó, ele era filho de Deus, povo de Deus. Então, ele foi tido como o homem mais manso da Bíblia. Aí hoje a gente estava comentando sobre isso. O homem mais manso da Bíblia foi Moisés. Mas ao matar um chicoteador, ele teve que fugir. Ele pagou por esse pecado, mas ele foi escolhido por Deus para tirar o povo do Egito. Mesmo eles tendo matado uma pessoa, Deus o perdoou. Ele pagou na carne. Teve que fugir, se escondia, não entrou na terra prometida de Deus, mas ele foi escolhido, foi usado para tirar o povo, foi usado por Deus para tirar o povo da escravidão e para que o evangelho chegasse até nós hoje. Então, pela fé, ele atravessou o Mar Vermelho e a gente pode ver inúmeras aqui. Continue em Hebreus, continue lendo Hebreus, porque são vários versículos e eu não vou ler todos hoje, para que você possa ver quem são os fortes de Deus. Sabe quem são os fortes de Deus? São as pessoas fracas que Deus escolheu para fortalecer, não foram os fortes, não. Acho interessante Sansão. Sansão, ele foi escolhido por Deus, mas eu vejo ele como um homem fraco. Ele não era aquele homem musculoso. Porque se ele fosse musculoso, ele seria forte pelos seus próprios músculos. Mas a Bíblia diz que ele era homem narizeu. E ele era forte porque Deus mandou ele deixar um sinal nele lá com o cabelo grande. Não era para ele cortar. A obediência dele fazia ele forte. Então lembre-se, a obediência a Deus, a fé em Deus, em nosso Senhor Jesus Cristo, nos faz fortes e vitoriosos. Tenha fé que vai acontecer. Você já pediu? Não desista, não desfaleça, não enfraqueça a sua fé, tá bom? Hoje eu tenho uma convidada especial, pela 2ª vez, ela vai fazer uma oração de fé, confissão de fé, para encerrarmos aqui. Concorda comigo, Débora? Sim. Dá boa noite pro pessoal. Boa noite, meu nome é Débora Kelly, eu tenho 8 anos. Eu vou orar sobre fé, né? Faz a oração pelo povo. Senhor, meu Deus, Senhor, meu Pai, Senhor. Primeiramente, Senhor, eu venho te pedir, Senhor, obrigado pela minha vida, Senhor. Obrigado pela vida da Leonete Cardoso, Senhor, minha tia. Obrigado, Senhor, pelos visitantes, Senhor, que acabaram de olhar esse vídeo, Senhor. E, Senhor, obrigado pelo meu viver, Senhor. Por mim, Senhor. Ô, Senhor, eu venho te pedir, Senhor,
que aqueles que não têm a fé, Senhor, se levante para ter fé e orar a Ti, Senhor, para Te pedir aquilo que quiser, Senhor. Glória a Deus. Porque o Senhor é o dono da glória, Senhor, e poder, Senhor. O Senhor é o dono do ouro e da prata, Senhor. Em nome de Jesus. Ô, Senhor, eu venho te pedir agora, Senhor, perdão pelo que eu fiz que não te agradou, Senhor. E pelos que também erraram e não pediram perdão, Senhor. Amém. Diga assim, até amanhã e tchau. Até amanhã. Um Tchau. beijão. Tchau, tchau.